Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ThoraxCast. E hoje a gente vai falar sobre algo que muitas pessoas sentem no dia a dia, sobre a dor, né, que acaba influenciando e causando falta de ar, né? Quando o corpo sente a dor, quando a gente tem esse episódio de dor, a gente acaba evoluindo com limitação para respiração, e quando você tem limitação para respiração, você acaba tendo uma resposta ainda maior no seu corpo de cansaço. É isso mesmo, Pedro. Muita gente procura o consultório do pneumologista achando que o problema é só no pulmão. Mas aquela dor no peito que você sente, que te limita, aquela dor crônica, ela pode ser causada por um problema postural. E o problema pode estar na coluna. E é por isso que, mais uma vez, vamos ter uma conversa multidisciplinar para fazer aqui o link, né, entre o pulmão e a ortopedia. E entender como que essas duas especialidades elas caminham juntas. E para isso, estamos aqui com o Dr. Francisco Felipe. E queríamos saber quem é Dr. Francisco Felipe de Carvalho Júnior. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, ao João, ao Pedro e ao Diego. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente para discutir um tema que é tão importante, tão corriqueiro no dia a dia do ortopedista, né? A gente percebe que a estrutura do corpo dita a função do pulmão e vice-versa, né? Então a gente está aqui hoje para desmistificar um pouquinho esse assunto. E eu quero me apresentar aqui também para vocês. Eu sou o Francisco Felipe, sou médico ortopedista, tenho subespecialização em cirurgia da coluna pela Universidade Federal do Paraná, e hoje a gente trabalha ali no hospital universitário, né? Nós somos preceptores e também faço parte do corpo clínico do iThorax. Então, doutor Francisco, na sua prática, com que frequência, assim, é frequente você acompanhar esses pacientes que queixam, assim, dessa dor, essa dorsalgia, dor no corpo, e que acabam tendo limitação, dificuldade para respirar? É muito comum, Pedro. Isso é o nosso dia a dia no consultório, né? O ortopedista, ele lida com isso frequentemente. Aquele paciente que ele tem dor crônica, né? Que ele acaba adotando uma postura antálgica, que a gente fala, né? Que é aquela postura que fica mais cômoda para ele, a fim de evitar a dor, né? Isso acaba alterando o equilíbrio sagital, um desequilíbrio muscular, acaba sobrecarregando mais um grupo muscular em detrimento de outro, né? Isso faz com que esse paciente tenha essa sensação de fôlego mais curto, de respiração mais superficial. Então, assim, no nosso consultório é muito frequente essa queixa. E a gente vê também, doutor Francisco, que muitas vezes o paciente ele liga esse sintoma diretamente ao pulmão, né? Então ele chega com aquela respiração superficial por conta dessa dor crônica intensa que ele sente, que a gente sabe que a dor osteomuscular, ela também pode piorar quando o paciente respira, né? Piora quando ele respira, piora quando ele se movimenta. Então, como ele tem essa limitação, quando ele respira, ele expande a caixa torácica e aumenta a dor dele, ele tende a ter uma limitação da respiração. Ele tende a respirar mais superficialmente e pode, consequentemente, sentir falta de ar, né? Perfeitamente. É muito comum mesmo, né? No consultório, eu acho que dor torácica é uma coisa que tanto o ortopedista quanto o pneumo vem muito, né? E aí gera muita confusão, porque acredita que a dor no tórax é uma dor de natureza pulmonar. E a gente sabe que o pulmão é uma víscera que não tem terminação nervosa dolorosa para justificar um quadro de dor. Mas a pleura pode justificar, as estruturas ósseas da caixa torácica podem justificar, a estrutura muscular também pode justificar. Então isso acaba gerando muita confusão dentro do consultório, porque a gente está falando de um sintoma que prejudica muito a qualidade de vida, a pessoa fica sem dormir, não consegue trabalhar. Às vezes faz uma associação que pode estar falando de uma doença até mais grave, né? Mas que poucas vezes, de fato, podem representar doenças respiratórias. O fato de a gente falar que não é doença do pulmão, que o pulmão não dói, melhor dizendo, não quer dizer que não possamos estar falando de uma doença respiratória, necessariamente. E aí o nosso papel aí é justamente excluir essas poucas possibilidades de contexto de doença respiratória e acabamos direcionando ao ortopedista. E aí eu vou te fazer uma pergunta. No teu dia a dia, com que frequência tu recebes esses pacientes e como tu avalia o prejuízo à qualidade de vida pela dor ao respirar? Porque diferente, por exemplo, de um braço quando está machucado, que você sente dor, você consegue mobilizar.
Agora você está com dor no tórax, onde você não consegue parar de respirar, porque é um movimento que é vital, né? Como que tu consegue avaliar o impacto disso na qualidade de vida das pessoas que te procuram? A gente recebe muito paciente com esse quadro, né? Assim, que tem uma queda da qualidade de vida por conta de uma dor torácica que muitas vezes ele realmente confunde por achar que é algo pulmonar e que requer uma avaliação melhor, mais apurada, mais aprofundada, né? Eu vou te citar um exemplo de pacientes com escoliose, por exemplo, que ele tem uma deformidade importante da caixa torácica, né? A gente sabe que a escoliose diferente, é bom até esclarecer isso, que a escoliose é diferente da posição escoliótica, né? Escoliose é quando você tem um defeito tridimensional da coluna. Então, assim, você tem um desvio ou para frente ou para trás, para um lado e para o outro, e principalmente o desvio rotacional. O desvio escoliótico é quando você, por exemplo, se você fizer uma radiografia com uma inclinação lateral do tronco, você vai ter um desvio escoliótico, mas aquilo dali você não vai ter, na radiografia você não vai perceber nenhuma rotação do corpo vertebral. Isso não caracteriza a escoliose, né? A escoliose em si é esse defeito tridimensional que tem essa rotação do corpo vertebral e tem uma deformidade que a gente chama de ângulo de Cobb acima de 10 graus. E como a gente sabe, as costelas, os arcos costais, eles vêm lá da coluna e vêm parar aqui na frente no externo, né? Então, são coisas interligadas para formar a caixa torácica. As escolioses, muitas vezes, principalmente as escolioses congênitas, elas cursam não apenas com o defeito da coluna, mas também das costelas. Às vezes, as costelas são emendadas, né, fundidas. Isso vai fazer com que esse paciente ele tenha uma diminuição expressiva do volume torácico ali. Esse pulmão dessa criança ele não vai desenvolver como deveria, né? Porque nós vamos crescer. Nosso pulmão ele cresceu ao longo do tempo, né? A nossa capacidade pulmonar aumentou. Se você tem um defeito de fusão, essa caixa torácica ela não expande, né? Esse pulmão fica... a criança vai crescendo, essa deformidade vai aumentando e esse pulmão não acompanha a demanda dele, entendeu? Então, por exemplo, esse é um dos exemplos que a gente tem, né? Isso afeta diretamente na qualidade de vida do paciente. A escoliose, quando à medida que ela vai ficando mais grave, escoliose ali acima de 60, 70 graus, ou até mais grave mesmo, escoliose acima de 100 graus, elas têm não apenas esse comprometimento pulmonar, mas eles têm um comprometimento nervoso mesmo, né? Os nervos que saem ali da coluna, que são os nervos intercostais, que vão inervar essa parte do tórax, eles são comprimidos e o paciente tem dor torácica, né? Dor neuropática. E isso afeta a qualidade, às vezes, a qualidade de vida do paciente. Às vezes você tem que tratar com medicações controladas, né? Opioides, gabapentinoides. Às vezes, até mesmo esse tipo de tratamento, ele falha e você tem que fazer bloqueios. E em casos mais graves, a gente tem que, inclusive, em alguns casos, você tem que apelar para o tratamento cirúrgico. Então, doutor Francisco, quer dizer que aquele paciente que passa muito tempo sentado no celular, ele pode ter uma alteração na parte estrutural, né, do esqueleto, e isso pode causar uma dificuldade para ele respirar? Exatamente, Diego. Assim, hoje a postura do mundo moderno é uma postura errada, né? O paciente geralmente passa longos períodos ali de 8 a 10 horas sentado, com os ombros retraídos para frente, né? Você percebe que nessa posição, usando muito tempo celular, você percebe que nessa posição você tem o movimento exatamente inverso, você inverte a biomecânica da coluna. Essa musculatura peitoral que era para estar estendida, ela está contraída. E a musculatura paravertebral, que era para estar contraída, ela está relaxada. E aí esse paciente, quando ele inverte esse movimento, por exemplo, quando ele vai deitar, é muito comum você ver, por exemplo, o paciente que diz assim: doutor, todas as vezes que eu vou deitar, eu sinto uma falta de ar. Quinta-feira, ontem, eu atendi uma paciente justamente com esse quadro, né? Ela falou assim: doutor, todas as vezes que eu chego em casa, que eu tô com muita dor na coluna, que eu vou deitar, que eu deito no chão,
para ver se alivia, eu sinto uma falta de ar, mas é justamente por isso, porque criou-se uma memória muscular ali, ela ficou muito tempo com o peitoral ali mais contraído e a musculatura paravertebral mais relaxada, e quando ela deita, ela faz esse movimento inverso e causa esse espasmo muscular, né? Você tem essa memória muscular e causa esse espasmo muscular. E aí o paciente tem essa sensação mesmo de fôlego curto, de respiração mais superficial. Então, você explicou e exemplificou muito bem, né? Quando o paciente chega para a gente, doutor, parece que eu estou meio curvado e me canso fácil. Eu acho que tem muito a ver com essa questão mesmo mecânica mesmo, né? E a gente sabe que acaba diminuindo ali a capacidade de expansibilidade pulmonar, e o pulmão, para poder executar a função dele de troca gasosa, ele precisa ter a função ventilatória, né? Que é abrir e fechar como se fosse uma sanfona. E isso acaba limitando. E aí isso é uma preocupação até maior, porque a gente está falando de deformidade, de caixa torácica, de escoliose, mas tem um grupo de pessoas, né, que podem ter restrição, dificuldade da mecânica ventilatória, e que é um grupo cada vez maior dentro do nosso espaço populacional, que são os obesos. Uhum. E aí eu queria te perguntar, essa questão de excesso de gordura, pobreza de massa muscular, excesso de carga na coluna e um excesso de volume na caixa torácica, como é que tu avalia isso no teu dia a dia e como é que esses pacientes eles se reportam para ti? É mais quadro mesmo de falta de ar, é mais quadro de dor, limitação para fazer as coisas, limitação articular, como é que tu vê isso? João, esse perfil de paciente é bem característico, é bem comum, assim, e a queixa principal deles é dor e cansaço, né? É aquele paciente sarcopênico, sedentário, né? Paciente com a massa muscular baixa. Então, esse tipo de paciente, ele é um paciente que ele precisa de uma atenção integral. Nós precisamos... eu sozinho eu não consigo. Eu só trato... De repente, você consegue só tratar ali o sintoma em si. Mas a causa, né, a base do problema, tu tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Então, esse paciente, a primeira abordagem é para tirar ele da crise. Eu tento tirar ele da crise ali, com o arsenal medicamentoso do ortopedista, que por sinal é muito reduzido, né? Nosso arsenal medicamentoso basicamente anti-inflamatório, analgésico e relaxante muscular, e a gente sabe que só isso não resolve. Então a gente sempre a gente distribui, digamos assim, o problema, né? Então a gente manda esse paciente para um endocrinologista, a gente manda esse paciente para o nutricionista. Se ele tem queixa respiratória, a gente manda ele para o pneumologista, para que esse paciente ele seja assistido de forma integral. Perfeito. Eu acho que a tua fala foi bem feliz, né? Porque essa multidisciplinaridade é o que norteia hoje uma boa conduta e uma boa prática médica. E aí, quando a gente pega esses pacientes que a gente está tentando melhorar a qualidade de vida, às vezes a gente esquece que precisa do psicólogo, né? Para poder fazer uma avaliação, tem que mandar para o nutricionista. E a parte mais difícil não é dar o remédio para poder corrigir a dor. É a gente mudar hábitos, mudar comportamento, mudar estilo de vida, estimular para fazer atividade física, atividade resistida, mudar o padrão de alimentação. E isso, para poder fazer essas mudanças, envolve tempo e é um processo... envolve paciência, tentativas, né? Muitas tentativas, não necessariamente se consegue fazer de primeira, mas que a gente precisa realmente estar apoiado com uma equipe multidisciplinar para que a gente possa ter êxito nisso aí, que é tão mais difícil do que só propriamente passar uma medicação, tratar os sintomas sem estar tratando a causa ou pensando na complexidade e multifatorialidade da causa. Foi bem legal tu falares nisso. Assim, eu sempre friso para o meu paciente que as mudanças dos hábitos de vida é fundamental, né? É fundamental. Eu sempre falo para ele assim, ó, o quanto que o sedentarismo é prejudicial. E eu sempre faço um paralelo, assim, ó, imagine que você começou a trabalhar com 18 anos e aí você ganhava um salário mínimo. E desse salário mínimo tu tiravas ali 10% desse valor e tu investia, e tu fazia um investimento. Ao longo do tempo, quando tu chegares ali
com 60, 65 anos, aquilo que parecia muito pouco, era só 10%, ele vai fazer total diferença na tua vida, na tua velhice, entendeu? É a mesma coisa, a atividade física, os hábitos saudáveis, comer bem, dormir bem, né? Se você fizer isso ao longo da sua vida, se você separar ali, digamos que a gente durma 8 horas por dia, você tem 16 horas para fazer o que você quiser. Se você tirar ali 1 hora, que é menos de 10% do seu tempo, para fazer uma atividade física, isso aí vai repercutir de forma positiva muito lá na frente, entendeu? Então isso realmente é muito importante, as mudanças dos hábitos de vida, esses hábitos saudáveis que o paciente precisa ter. Doutor, a gente vê que quando a pessoa está com dor, ela tende a não se movimentar por conta da dor. Né? A gente está até discutindo sobre isso, que quando o paciente está com dor torácica, dor na caixa torácica no peito, por conta de coluna, ele limita a respiração por conta da dor. Então, existe essa tendência, né? E aí o paciente ele entra num ciclo perigoso. Quanto mais dor, mais ele deixa de se movimentar. Isso melhora ou piora a situação dele? Diego, é engraçado que isso aí é uma dúvida de praticamente todo mundo, né? Assim, os pacientes, eles sempre chegam, doutor, eu posso fazer atividade física? O que eu posso fazer? O que eu não posso? Eu tenho que ficar deitado ali em repouso absoluto? Não, isso aí a gente, na ortopedia, na fisioterapia, a gente chama isso aí de cinesiofobia, né? É aquele paciente que ele tem medo de se movimentar. Por quê? Porque geralmente ele tem uma dor movimento dependente, né? Quando ele movimenta, dói. E aí qual é a tendência? É ficar parado, né? Só que quando ele fica parado, aí a gente volta o que eu falei para o Pedro lá no início. Ele fica numa posição que às vezes ele sobrecarrega um grupo muscular em detrimento do outro. E aí ele faz encurtamento, essa musculatura... A gente fala na ortopedia que musculatura parada é musculatura consumida. Então, basta a gente ver, por exemplo, esses pacientes lesados medular, né? Esses que são lesados medular. O paciente está 3 meses na cadeira de roda, olha para a perna dele. Tá fininha, né? Sim. Teve uma atrofia importante. Por quê? Porque musculatura parada é musculatura consumida. Né? Então, assim, ficar parado não é a melhor saída. Então, assim, a gente tem que buscar, a gente tem que tentar entrar com uma terapêutica medicamentosa, ter auxílio do fisioterapeuta para fazer uma fisioterapia ali analgésica, uma cinesioterapia para que esse paciente tenha a saúde dele musculoesquelética restabelecida. E até então, esmiuçando bem esse tema, porque é uma dúvida geral, né? Essa questão da dor, porque a gente, na pneumologia, a gente entende o quanto é importante o paciente fazer atividade física. O João falou um pouco sobre isso, você também comentou bastante, e foi bem interessante, bem elucidativo. Mas quando eu atendo pacientes que chegam com essa história de dor torácica e cansaço, dorsalgia, cansaço, relacionado à dor, tudo, a gente fala, olha, você precisa fazer atividade física, precisa treinar essa musculatura. E é muito frequente o paciente, óbvio, nem sempre essa é a realidade que foi dita para ele, mas ele diz assim, não, meu médico me proibiu de fazer atividade física, o meu médico da coluna me proibiu de fazer atividade física, ele disse que eu não posso fazer. Ele falou, mas pense comigo, a tua coluna ela é sustentada basicamente por músculo, né? Muitas pessoas pensam que a coluna é que dá né, a sustentação para a gente, né? Para a coluna, né? Quando a coluna, na verdade, é mais um apoio, né? A musculatura é que mantém esse corpo, né? E aí eu tento avisar, olha, realmente, se você não tiver musculatura, como é que você vai sustentar, né? O teu movimento? Como é que você vai parar de sentir dor, né? E fica, então, assim, para a gente entender bem, assim, como que seria? Sempre eu devo indicar, em qual momento eu devo indicar atividade física? Já tá com dor, continua fazendo, ou ele interrompe um período, faz uma analgesia e depois ele reinicia, ou começa com fisioterapia, só pra gente entender ele pro pessoal que tá ouvindo. É bem legal essa tua pergunta, Pedro. Assim, só aprofundando um pouquinho mais, assim, a nossa coluna, ela é sustentada, na verdade, a nossa estrutura, ela é um tripé, né? Nós temos a musculatura abdominal na região anterior, nós temos a coluna no meio e nós temos a musculatura paravertebral que é na posterior. Então, nós temos um tripé e essa carga, ela é distribuída nos três. Quando tu tem a fragilidade de um grupo muscular ou outro,
essa carga acaba toda sobre a coluna, né? Então é justamente o contrário, né? Assim, musculatura sã, coluna sã. Então você tem que incentivar esse paciente a sair do sedentarismo. Você tem que incentivar esse paciente a fazer atividade física. Mas a dúvida, aí quando eu vou fazer isso, né? Então assim, o que a gente faz na ortopedia? Inicialmente a gente tenta tirar aquele paciente da dor, né? E aí você faz um tratamento fisioterápico, preparando essa musculatura para receber o exercício depois, né? Principalmente para aqueles pacientes que têm dor crônica, né? O paciente que tem dor crônica, tem estudos que mostram que existe as 6 semanas da desistência, né? O que é isso? O paciente, por exemplo, um fibromialgia. Um paciente que tem dor difusa, muitos deles têm dor de difícil controle e tudo. Então, esse paciente, quando ele começa a atividade física, nas 6 primeiras semanas ele queixa: doutor, eu piorei, eu voltei da academia com febre, no outro dia eu não consegui levantar, então eu não vou fazer atividade física. Se ele insistir, e aí você tem que incentivar esse paciente a dizer assim: olha, vá no seu tempo, né? Você não precisa fazer atividade de alta intensidade, de muito impacto. Você tem que fazer atividade que lhe dê prazer, né? Mas você precisa se movimentar. Você precisa se movimentar. Paciente fibromialgico parado é um paciente potencialmente de difícil controle da dor, né? Então, assim, a gente sempre inicia uma fisioterapia analgésica, né? E aí prepara essa musculatura para receber o exercício e manda para que ele tenha uma atividade mais gradual. Essa fala de vocês mostra a importância realmente da multidisciplinaridade, né? Para não deixar o paciente cair nesse ciclo vicioso do sedentarismo. Estou com dor, me ativo menos musculatura, tento poupar minha musculatura e vou perdendo mais músculo. E o mais importante é definir não só quando, mas o como fazer. E aí esse processo de comunicação entre o médico, entre o fisioterapeuta, entre o pneumologista, que às vezes ele pode também ter uma doença respiratória subjacente, que somando a deformidade de caixa torácica possa aumentar a limitação física dele para performar na atividade física, faz a diferença para a gente poder mudar a qualidade de vida desse paciente. E aí a gente tem como, né, através da avaliação, fazer uma programação de carga, de treino, como tu bem falaste, né, baseada às vezes em limitações ortopédicas, definir se o paciente ele tem necessidade de fazer uma atividade em água, se ele tem o objetivo de ter uma atividade que traga prazer a ele, uma atividade que tem menos impacto em tornozelo, joelho, coluna, se ele vai fazer um pilates, se ele vai fazer uma natação, se ele vai fazer uma hidromassagem, se ele vai fazer uma hidroterapia, né? Então a gente consegue programar baseado na necessidade do paciente, mas nunca seria uma saída ao sedentarismo. Verdade. Do nosso lado, assim, a reabilitação pulmonar, a gente sabe que é algo que melhora muito o fôlego do paciente, né? Em geral, ele se sente mais disposto, se sente mais capaz de executar as atividades físicas, né? E responde melhor, né? Até mesmo com a questão da dor, né? Porque a reabilitação pulmonar, o centro dela é o fortalecimento muscular, né? Muitas vezes a gente pensa que está relacionado a alguns exercícios específicos, e temos alguns, né? Exercícios específicos, mas a grande parte desse tempo de reabilitação é focado mais nessa musculatura mesmo, né? E aí o paciente acaba até melhorando a dor mesmo. É interessante isso, porque o paciente pensa que a gente manda ele para reabilitação pulmonar para ele melhorar o pulmão, mas a gente não manda com esse objetivo primário. O objetivo primário é melhorar músculo. Musculatura. E aí ele começa a ter mais funcionalidade, porque para você poder ter funcionalidade você precisa de um trinômio: pulmão, coração e músculo. Então, se eu não consigo, às vezes, principalmente falando em doenças graves, doenças pulmonares avançadas, eu não consigo melhorar o pulmão, mas músculos a gente sempre tem condição de melhorar. E aí manda ele para o nutricionista, manda para o fisioterapeuta, faz uma programação de carga de treino, até porque tem que ter um equilíbrio entre esses entes, né? Eu não posso botar o paciente para fazer atividade física sem uma orientação adequada para piorar o músculo, para piorar a dor, e também não posso fazer uma carga de treino sem estar dando a alimentação e a nutrição adequada para que ele ganhe músculo. Exatamente. E aí vai fechando o ciclo, mostrando quão importante é. E nesses pacientes, principalmente que convivem com sintomas que têm alto prejuízo da qualidade de vida, como falta de ar, dor,
A assistência do psicólogo também faz muita diferença. Muita diferença. Não só para ele compreender a doença dele, aprender a aceitar e elaborar estratégias para poder intervir de forma assertiva no cotidiano, que é o que a gente chama de abordagem cognitivo-comportamental. Então aí a gente vai percebendo como que as disciplinas elas vão se complementando para produzir qualidade de vida. Então a gente vê que é importante a gente quebrar esse ciclo, né? O paciente ele não pode menosprezar os sintomas, menosprezar o que ele está sentindo, sentir dor, se limitar, e aí ele passa a ter, inclusive, falta de ar, né? Que é um sintoma que pode estar associado, como a gente está discutindo aqui. Então a gente vê a importância de procurar um especialista, né? Ter uma avaliação precisa do que ele está sentindo e começar um tratamento antes que entre num ciclo de maior gravidade, né? Com perda muscular, limitação e tudo mais que essa situação pode causar para ele. Eu queria também abusar um pouquinho aí da presença do pedista nosso aqui. Vai querer consultar agora? Tô com uma dor aqui nas costas, não consigo tirar direito. Mas é tirar uma dúvida, assim, que talvez seja dúvida também da população, né? Em respeito, especialmente da cifroescoliose, quando a gente fala, né, desse comprometimento respiratório, que muitas vezes é muito grave, né? Eu acho que meus colegas, a gente atende bastante o paciente nos hospitais que a gente trabalha, com cifroescoliose, que tem, de verdade, uma sobrevida encurtada por conta da capacidade respiratória reduzida, né? Então, ou seja, vive menos do que eu deveria viver por conta dessa alteração. E a minha dúvida principal seria qual é o momento melhor para ele ser avaliado pelo ortopedista, especialista em coluna, e se ele já for mais velho, ainda existe alguma opção terapêutica e como seria isso? Ah, tá. As cifroescoliose, a gente consegue estratificá-las, né? Então, assim, existe aquelas cifroescolioses que são bem leves, né? Ali de 10 a 20 graus. Nesses pacientes a gente apenas observa, principalmente se for criança, né? Geralmente essa criança, ela vem desses exames que tem na escola, né? Antes de fazer, esqueci o nome. Tipo, educação física, você fala aquele exame físico da avaliação física. Ergométrico não, esqueci, antropométrico. Isso. Né? Antropométrico. Então, geralmente é nesse exame que diagnostica, né? Que eles percebem que tem ali um desequilíbrio, alguma alteração ali de tronco, desequilíbrio dos ombros, e aí eles mandam pra gente. Ou então os pais mesmo, né? Quando vai, doutor, eu percebi que minha filha, ela tava torta porque ela botou um biquíni e quando ela foi na piscina eu percebi que ela tava torta. E leva pra gente. Então, assim, a gente estratifica esses pacientes. Então, assim, de 10, porque escoliose é uma deformidade com um desvio acima de 10 graus, um ângulo de Kolbe acima de 10 graus. Então, assim, de 10 a 20 graus, a gente só observa, né? A gente só observa. De 20 a 40, 45 graus, alguns livros falam 40, outros 45, é o período mais crítico, assim, né? É o borderline que a gente fala. Por quê? Porque se a criança, ela tem ali, vamos dizer, ela tenha 25 graus e ela ainda não entrou no estirão de crescimento. E a gente sabe que quando a criança cresce, a deformidade aumenta, sim, naturalmente, né? E para isso a gente tem alguns parâmetros, por exemplo, o Risser, que é a maturidade da crista ilíaca, a gente vai acompanhando, né? A criança que tem Risser 1, ela tem um potencial de crescimento muito grande ainda, Risser 2, Risser 3 também tem, 4 já está diminuindo essa capacidade de crescimento dela, e 5 somos nós, não crescemos mais. Mas imagina que uma criança chega ali, um menino de 12 anos, que ele tem 25 graus, ele tem um Risser 1. Essa criança, ela tem uma capacidade de crescimento ainda muito grande. E essa curva é uma curva considerável, 25 graus. Então, nesse paciente, como ele tem potencial de crescimento, ele tem uma indicação absoluta de colete. Felipe, mas o colete, ele corrige a curva? Não. O colete, ele segura a curva para que ela não aumente como ela aumentaria, né? Existem algumas curvas que a gente chama de curvas benignas, que são aquelas curvas que crescem devagar e tudo. Mas existem algumas curvas que são benignas com comportamento maligno.
que ele chega ali, ele está com 25 graus, 3 meses depois você pede para ele voltar, é um paciente que já aumentou 2 graus, você pede mais 3 meses, opa, essa curva aqui está... Comportamento muito violento. Exatamente, está com um comportamento muito violento, está crescendo muito rápido. Então esse paciente, a gente tenta segurar o máximo possível com o colete, mas claro, às vezes, quando ele chega no 40, 45 graus, ele tem uma indicação absoluta de tratamento cirúrgico. Por quê? Porque a escoliose é uma doença progressiva. Mesmo que você já tenha maturidade esquelética, ela vai crescer de 0,5 grau a 1 grau por ano. Então, imagina que o menino tem ali, sei lá, 15 anos, ele tenha 25 graus. Tá, mas quando ele tiver 63 anos, 53 anos, 40 anos depois, ele aumentou praticamente 40 graus, né? Então, assim, é uma curva grave. É uma curva grave. Então, assim, acima de 40 a 45 graus, a gente já opera. E alguns casos, algumas exceções, que a gente percebe que essa curva está crescendo muito, e a gente sabe que essa curva vai ultrapassar os 40 graus, a gente pode até operar antes, com 35, 37 graus. Por quê? Porque é melhor você operar uma deformidade menor do que você operar uma deformidade grande, né? Que você sabe que ele vai chegar. E a gente tem que, os pais têm que ter essa confiança no médico, né? Saber que a gente está sempre tentando o melhor para o filho dele. E assim, a outra pergunta que tu me fizeste o paciente idoso, por exemplo, paciente mais adulto, maduro, ele pode operar? Pode, se ele tiver indicação, né? Se tiver uma escoliose acima de 40 graus, esse paciente que a gente chama de escoliose do adulto, né? A gente opera. Claro que é uma cirurgia que tem que pesar bem o risco e o benefício que ele vai ter, né? É uma cirurgia mais sangrante, é uma cirurgia... mais complicações, exatamente. O paciente maduro, ele não tem uma neuroplasticidade como a criança, então quando você vai derrodar, durante a cirurgia que você vai derrodar para botar a coluna no lugar, a medula, a gente fala que ela não aguenta desaforo. Né? Então, assim, você não pode fazer grandes movimentos, trações muito grandes, porque você pode, de repente, provocar lesões. Provocar lesões, e que essas lesões podem ser irreversíveis. Pegando o gancho aqui, eu fiquei com duas dúvidas, né? Quando eu era criança, não faz muito tempo atrás, era muito comum no colégio eu ver crianças, né, ali perto dos 10, 12 anos de idade, com os coletes. E hoje a gente não vê mais com tanta frequência. Por que se usa menos o colete? É porque ele está menos indicado e tem mais recurso terapêutico? Ou realmente porque são situações mais de exceção e tem outras formas de tratamento mais adequado? Na verdade, não é nem que se use mais colete. A indicação do colete, ela continua intacta, né? Assim, desde de Milwaukee ali, ela continua. O que melhorou foi a estética do colete, né? Antes a gente só tinha paciente que tem uma escoliose com a curva acima de T7, ele sempre usava o Milwaukee, que é aquele colete que vem até aqui em cima, né? Que é bem estigmatizante. A criança naquela época não tinha essa coisa de bullying, todo mundo chamava de Robocop, enfim. Hoje não, existem os coletes que a gente chama em 3D, tem até 4D, né? Que são coletes personalizados, que eles se adaptam perfeitamente ao corpo, que a criança pode usar a roupa por cima e você nem percebe. Aí dá essa impressão de que quase não se usa mais, mas assim, os coletes ainda são bem usados e ajuda bastante. E a última dúvida aqui era a respeito porque a gente comentou que um adulto com mais de 40 graus, a gente pode operar. Mas a gente conhece pessoas que têm assim, uma escoliose gravíssima, bem maior do que 40 graus, praticamente dobrando ali a coluna, e a gente fala em inoperabilidade. Quais são esses critérios para dizer, olha, esse paciente realmente ele não tem a menor condição para operar mais? Não do ponto de vista de status do paciente, mas do ponto de vista mesmo ortopédico. Tá. Esses pacientes que têm curvas muito graves, né? A gente faz um planejamento cirúrgico antes, né? Você não chega assim, eu vou solicitar a tua cirurgia e semana que vem eu te opero. Não.
tu vai estudar aquela curva, né? Você vai fazer uma tomografia em 3D para você saber quais são de fato as deformidades. Ah, esse paciente tem barra óssea, esse paciente tem uma hemivértebra, esse paciente tem estreitamento de canal, esse paciente tem um diastematomielia, esse paciente tem um Arnold Chiari. A gente tem que saber se tem alguma uma outra doença ali que possa, no momento da cirurgia, prejudicar esse paciente, né? Então a gente faz esse estudo. Quando a gente faz esse estudo, a gente vai dizer assim, ó, nós vamos fazer, por exemplo, uma espondilectomia, que é quando a gente retira a vértebra, né? Ou então a gente vai fazer tantas osteotomias, aqui que é quebrar a vértebra, tirar um pedaço, tirar outra. E a gente avalia também os ligamentos, né? O ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal, a espessura dele, porque assim, quanto mais espesso esses ligamentos, mais rígida essa curva é. Então, assim, a ideia da cirurgia da coluna não principalmente na escoliose, não é deixar o paciente reto. Não é deixar o paciente. É evitar que aquela curva continue a crescer. Né? Então, aquele paciente que a curva está estável, mesmo sendo grave. Exatamente. Para que você vai colocar em risco esse paciente? Né? Muitas vezes, assim, esses pacientes que chegam com curvas que a gente chama de INOP, né, inoperável, são pacientes que têm 120 graus, paciente acima de 40 anos, com potencial de sangramento, de complicação intraoperatória e pós-operatória muito grande, e que você não vai conseguir corrigir muito aquela curva. Então, o risco é muito maior do que o benefício que ele vai ter. Então, assim, para que um time que está ganhando não se mexe, né? Assim, você pode, inclusive, abreviar a vida desse paciente, né? Então, a gente precisa conversar bem com o paciente. Tem alguns pacientes que eles insistem, que querem mesmo operar e tudo. Esses pacientes a gente manda para o psicólogo para conversar e tudo, se realmente ele tiver decidido, e a gente avaliar que existe alguma possibilidade de tratar esse paciente cirurgicamente, a gente trata. Então, essa discussão que a gente está tendo aqui sobre essas propostas cirúrgicas, ela é muito importante também para a parte pulmonar, né? Porque geralmente esses pacientes que têm escoliose grave têm um comprometimento funcional pulmonar muito importante, né? E, consequentemente, tem uma sintomatologia também, né? Tem bastante dispneia. Então é importante a gente discutir, porque essa discussão é sempre multidisciplinar quando a gente se depara com esses pacientes, se a gente consegue corrigir isso ou não para melhorar a função pulmonar, né? Exatamente. Eu acho que é isso, né? Eu acho que foi bem explorado, acho que foi bem bacana a discussão. Na verdade, acho que a gente perguntou mais do que devia, né? Exato, nós exploramos mais do que deveríamos, mas foi muito legal, acho que a gente aprendeu bastante também, viu? Muito obrigado, viu? Muito bom. É isso, obrigado eu. Queria aproveitar a oportunidade, né, e agradecer a presença do Francisco Felipe e de Carvalho Júnior. Rapaz, tu só me chama de Júnior e agora tu fica com... Para quem não sabe, a parte mais importante do meu currículo é que a gente foi colega de faculdade, né? E é um grande amigo que eu tenho dentro da medicina e da vida. E eu queria agradecer por você ter disponibilizado um tempo na sua agenda, que eu sei que não é fácil. Não só para estar conosco no Itórax, né, contribuindo para melhorar a qualidade dos nossos pacientes nesse cuidado multidisciplinar, mas estar aqui levando conhecimento para a nossa população, para as pessoas que gostam de ouvir a gente e tentar amenizar ou levar informação para as pessoas de uma forma leve, de uma forma tranquila. Né? Muito obrigado aí. Viu? Então, pessoal, obrigado pelo convite. Foi um grande prazer estar dividindo aqui com vocês e falando um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, né, para o ortopedista, para o pneumologista e principalmente para o paciente. Eu agradeço essa oportunidade e me coloco à disposição. É sempre muito bom a gente fazer o que gosta com pessoas que a gente gosta. Assim, obrigado pelo convite mesmo e qualquer coisa estamos aqui. Falou bonito, hein? Falou pra bonito. Pra gente que gosta de tirar sarro de ortopedista, né? A conversa até que foi bem científica, né? E para encerrar, então, né, gente, vale a pena lembrar, então, que respirar bem, ele não depende só do pulmão, né? A dor, ela pode mudar o seu corpo, né? E quando o corpo foi modificado, isso pode causar cansaço, pode dificultar a sua respiração. E quando a gente olha o sistema como um todo, né? Quando a gente olha tudo junto, as coisas fazem muito mais sentido
e a gente consegue cuidar muito melhor dos nossos pacientes. Moral da história: se você está sentindo dor e isso está limitando seu fôlego e sua rotina, procure uma avaliação. É isso aí, galera. Curta, compartilhe, mande para um colega que você acha que esse assunto vai ser importante. Valeu. Muito bom, e até o Até o próximo. próximo episódio.